Começa nesta segunda-feira a semana da execução do Tribunal Regional do Trabalho. Simpósio sobre migrantes e refugiados será realizado em Manaus nesta terça-feira. Mais de 1.000 moradores de endereços de luxo recebem benefício para quem vive na miséria no Brasil. Fraude já gerou rombo de 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Bolsonaro ataca PT e fala em risco de fraude nas eleições. 100 pessoas ficam presas em mina após passagem de super tufão nas Filipinas. Mototaxista é morto no Tarumã por passageiro com tiro nas costas e na cabeça. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancada de chuva localizadas que poderão ser fortes. É o que diz o Centro de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e do Centro Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala na probabilidade de chover apenas 2 milímetros e que a temperatura máxima será de 33 graus. Depois de um domingo de muito calor, com temperatura que esbarrou nos 38 graus, com sensação térmica de 40 graus Celsius. A madrugada termina com 26 graus e 84% de umidade no ar. Os ventos estão com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 17 de setembro. Chegamos aos 260 dias do ano. Faltam 105 para terminar 2018. É dia de São Roberto Bellarmino. Comemoramos o Dia da Compreensão Mundial. Um fato marcante da história. 1971, Carlos Lamarca, guerrilheiro do VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, é morto com 5 tiros por uma patrulha militar em Ipupiara, no interior da Bahia. 5h33 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Invasores voltaram a atacar a área de preservação permanente do Igarapé do Mindu, no trajeto do corredor ecológico urbano localizado no conjunto Petros, bairro do Coroado, durante este final de semana. Moradores dos condomínios situados nas proximidades denunciaram à Prefeitura de Manaus a presença de pessoas desconhecidas adentrando o local e fazendo a demarcação de lotes na área protegida. Com esse sobe para 26 o número de focos de invasão combatidos este ano. Focos de queimadas foram registrados, mas com a chegada do Batalhão de Policiamento Ambiental, os invasores fugiram. A área atingida tem aproximadamente 50 hectares e a intenção dos ocupantes é destruir a vegetação de grande porte ainda abundante no local. Viver nos Estados Unidos é o sonho de muitos brasileiros. Uma das formas mais seguras e eficientes de obter o Green Card, residência permanente no país, é por meio do programa EB5. Essa modalidade de visto foi criada em 1990 pelo governo americano com a finalidade de movimentar a economia através de investimentos estrangeiros no país. Para explicar como funciona o sistema, como usufruir dele, será realizado aqui em Manaus no próximo dia 20, um seminário reunindo especialistas no tema. O público também poderá conhecer opções de negócios para investir nos Estados Unidos, mesmo que não tenha pretensão de residir no país. O evento, que é uma promoção da Oxford Group, maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, e da Associação Pan-Amazônia, será realizado às 17 horas no auditório Alton Furtado Júnior da Federação das Indústrias do Estado. O público pode conferir até o dia 23 no Amazonas Shopping mais de 15 mil produtos de 10 países que estão em exposição na Feira Nações e Artes. O evento está funcionando na Praça Central do Centro de Compras de 10 às 22 horas e reúne itens do Paquistão, da Turquia, Indonésia, Índia, Peru, França, Chile, Marrocos e Japão, além de estandes brasileiros com doces mineiros e vinhos do sul do país. Entre os produtos comercializados estão acessórios, calçados, almofadas, bolsas, objetos de decoração, vinhos, queijos, embutidos, pedras preciosas, roupas e tapete. Estão reabertas as inscrições para o Simpósio Refugiados e Imigrantes no Amazonas. Como acolher e integrar? Que acontece nesta terça-feira na Escola Superior da Magistratura, aqui em Manaus. O evento faz parte da segunda atividade do projeto Atuação em Rede, capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, integração e interiorização de refugiados e imigrantes no Brasil. Os interessados agora podem se inscrever até às 17 horas de hoje por este link.
www.escola.mpu.mp.br. A seleção para as vagas remanescentes será por sorteio eletrônico. O desafio da formação de excelência é o tema da palestra que será ministrada pelo vice-reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA, professor Dr. Cláudio Jorge Pinto Alves, amanhã a partir das 15 horas na sede da Fundação Matias Maclini. A palestra será gratuita e aberta ao público em geral mediante a inscrição pelo site da Fundação. O vice-reitor estará em Manaus a convite da Fundação, considerada case de aprovação de alunos do ITA em toda a região norte. A baixa adesão a vacinas obrigatórias em crianças no Amazonas não é restrita aos casos de sarampo e poliomielite, que só alcançaram ou ficaram próximas de alcançar as metas após uma intensa campanha nacional de imunização. Até mesmo as vacinas que fazem parte do calendário regular e estão disponíveis a qualquer tempo na rede do Sistema Único de Saúde SUS, sem precisar necessariamente de uma campanha, enfrentam essa baixa procura. No estado, vacinas importantes que previnem doenças graves e fatais em crianças têm cobertura abaixo da indicada pelo Ministério da Saúde, que é de imunizar até 95% do público-alvo. Trata-se de um verdadeiro descaso com a saúde das crianças. 5h38 em Manaus. Os 6 candidatos que disputam o governo do Amazonas já receberam mais de 6 milhões em doações. Juntos, os candidatos já ultrapassaram 4 milhões de reais em despesas de campanha nas eleições de 2018. Os dados estão nas prestações de contas enviadas pelos candidatos para a Justiça Eleitoral. Omar Aziz, que é candidato do Partido Social Democrático, o PSD, foi que mais arrecadou doações até o momento. Aziz também já contabiliza maior volume de despesas contratadas dentre 6 candidatos que disputam o cargo de governador do estado. Com o fundo partidário de apenas 100 mil reais, Berg da UGT do PSOL só gastou 14.345 reais dos recursos recebidos. No resto do país, enquanto 38% dos candidatos nas eleições deste ano declararam não ter nenhum bem, outros não pouparam detalhes na hora de enviar seus dados de patrimônio para o Tribunal Superior Eleitoral. Como a lei eleitoral não define o que deve ser informado, a lista está cheia de itens curiosos, inusitados ou mesmo inúteis. A relação tem de jegues a bitcoins, passando por jatinhos e 321 bens que valem menos de R$1. Mais de 50 candidatos informam ter animais em seu patrimônio. Vários outros dizem ser donos de fazendas, mas não detalham o rebanho. O maior da lista, avaliado em 5 bilhões, que é de Cacildo, do PP, que disputa uma vaga na Assembleia de Tocantins. São 5.000 cabeças de gado entre bezerros e bezerras, vacas, novilhas, touros, bois e animais de serviço. Entre as dezenas de milhares de cabeças de gado declaradas, destacam-se também outras espécies, como os 50 cavalos da raça Mangalarga, no valor de 150 mil, do deputado federal Arthur Maia, do DEM da Bahia, candidato à reeleição. E as 60 cabeças de búfalos de Gentil Pasque, candidato à Assembleia do Paraná pelo PV, avaliadas em R$100 mil. Outros candidatos e que são parlamentares que votaram contra o fundo partidário foram os primeiros a receber. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima já está pronto para a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que começa nesta segunda-feira e vai seguir até o dia 21. A abertura do evento ocorrerá às 9 horas na sala do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o Sejusc-JT, no Fórum Trabalhista aqui de Manaus. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com os TRTs. Com o slogan Sempre há uma saída, o objetivo é mostrar que a Justiça do Trabalho está disposta a auxiliar da melhor maneira possível empregadores e empregados condenados em processos trabalhistas a quitarem suas dívidas. Como parte da estratégia de solucionar os processos em fase de execução, serão realizadas audiências de conciliação nas 19 varas do trabalho de Manaus, nas 3 varas do trabalho de Boa Vista, Roraima, e nas varas do interior do Amazonas, nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Eirunepé, Tefé, Manacapuru,
Quari, Humaitá, Lábrea, Tabatinga e Presidente Figueiredo. As unidades de segunda instância e gabinetes de desembargadores também realizarão audiências. O TRT-11 também realizará a primeira maratona de investigação patrimonial da Justiça do Trabalho. Trata-se de evento pioneiro no âmbito da Justiça do Trabalho com a finalidade de solucionar os casos mais complexos de devedores contumazes nas varas do trabalho, visando reduzir a taxa de congestionamento e aumentar a efetividade da execução. Os interessados em adquirir, por outra parte, bens como lotes de terras no Amazonas, apartamento, carros, maquinários, móveis e até artigos de vestuário, já podem fazer seus lances online para o leilão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que acontece na próxima sexta-feira, dia 21. O leilão será realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. O lance presencial está marcado para 9h30 no 4º andar do Fórum Trabalhista de Manaus, na Ferreira Pena. O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado ao pagamento de débitos trabalhistas de processos que tramitam no TRT-11, que já estão na fase de execução quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. Agora 5h42 em Manaus, primeiro intervalo do Jornal da Manhã. Vou seguindo a zona da difusora, por todo o Amazonas, onde quer que eu vá. Difusora é notícia, informação, amizade, alegria. Difusora é Amazonas, difusora é Manaus. É tão bom te ouvir todos os dias, levando alegria, levando emoção para as pessoas. Manaus é um amor, é difusora. Difusora é Manaus, difusora é Amazonas. Pega essa onda, difusora, entre nessa, difusora. Difusora é a voz da nossa gente. Difusora FM. Prepare-se para vencer. Faça a escolha certa. Faça Ciesa. Pós-graduação Ciesa. Os cursos mais bem avaliados pelo MEC e CAPES. Estude com mestres e doutores da USP, FGV e mais. Ciesa. Desconto de 50% para 2019. Inscreva-se também pelo site posgradeciesa.com.br. Ciesa. Informações 991220767. Faça Ciesa. Festa da Melancia, com muitas atrações nos dias 28 e 29 de setembro. Local, Estrada do Janauari, quilômetro 10, Iranduba. Uma super festança com Sidney Schenkel, Eduardo Dornelas, Forró do Safado, Bagaceira do Forró, Moleca Mais Atrevida, Forró Ideal e Marcos Arigó. Ainda a escolha da Rainha da Melancia. Apoio Casa Carvalho. Uma realização Vereador Nedi Vale. Apoio Cultural Prefeitura de Iranduba. Informações 99259-3732 e 99122-2019. Auebar na Praça de Alimentação do Parque das Laranjeiras, com programação bem divertida a partir das 18 horas, de terça a domingo, música ao vivo todos os dias. Segue a gente no Instagram, Auê Manaus, e acompanhe as promoções. Chame os amigos e venha fazer um Auê com a gente. Informações 981530622. Auê Bar. Aproveite as ofertas supimpas da APA Móveis. Olha aí esta bela mesa com tampo de granito e 6 cadeiras por R$699. E a cozinha compacta com balcão por R$469. Só esta semana, na loja e no site, você vai comprar o roupeiro 6 portas pro casal por R$399. E o berço que se transforma em mini cama por R$289. Só R$289. Venha para a APA Móveis. Aqui você economiza mesmo.
Sempre o menor preço é na LMV. Confira. Celular fixo com antena rural R$330. Amplimax é a conexão longo alcance para a internet rural ou sinal fraco na cidade, R$499. Antena digital sinal local R$69. Suporte para TV apenas R$19. E lembre-se, a melhor parabólica canais livres digitais HD é da Elcis Oi TV. Ligue 994483330 ou visite-nos na Rua 2, esquina com 16, Conjunto Manoa. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. ZYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Está precisando cuidar da saúde? Agora você tem o endereço certo. Conheça a Clínica Mais Consulta, com atendimento imediato. Possuímos 3 unidades em Manaus para melhor atendê-lo. Temos uma clínica médica e odontológica completa para sua família. Solicite agora o seu cartão familiar Mais Consulta a partir de R$ 79,90 por pessoa. Faça seu plano pelo telefone ligando 3199-9090. Mais Consulta Clínica Médica 3199-9090. Difusora, o amor do Amazonas está no ar. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 5h47 em Manaus. Mesmo após os últimos reajustes da Petrobras, a gasolina no Brasil está longe de ser uma das mais caras do mundo. O Brasil está na 94ª posição no ranking que compara os preços em 165 países, elaborado semanalmente pela consultoria Globo Petro Price. No entanto, por causa do nível salarial, o preço pesa mais para o brasileiro. No topo da lista estão Hong Kong, Islândia e Noruega, onde o litro do combustível custa mais de R$8. A gasolina mais barata do mundo está na Venezuela, que é vendida a 0,03 centavos por litro, seguida pelo Irã, que custa o equivalente a R$1,18. 5h48. O Banco Central vai divulgar hoje às 8h30 o índice de atividade econômica de julho de 2018. O IBCBR funciona como uma prévia do PIB. A Secretaria da Receita Federal paga nesta segunda-feira o 4º lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Ao menos 213 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira e reúnem mais de 13 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para diversos estados do Brasil. A Polícia Federal vai abrir inquérito para tentar descobrir com quem a comitiva da Guiné Equatorial, que teve 16 milhões de dólares e joias não declarados apreendidos, iria se encontrar durante a estadia aqui no Brasil. A Receita Federal abriu processo administrativo que pode culminar com o leilão dos bens apreendidos. 5h49. Pela primeira vez, o atentado que sofreu o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, falou ao vivo neste domingo em transmissão pelo Facebook. Da cama da unidade de terapia semi-intensiva do hospital, Bolsonaro afirmou que a possibilidade de perder a eleição na fraude para o candidato do PT, Fernando Haddad, é concreta. Segundo ele, se eleito, Haddad assinará no mesmo minuto da posse o indulto para Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de presidiário, que está lá em Curitiba, e nomeará o ex-presidente imediatamente ministro da Casa Civil. O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou neste domingo, durante ato de campanha em frente ao Portão 8 do Parque Ibirapuera, em São Paulo,
que homens e mulheres decentes não merecem ser obrigados a fazer uma escolha entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT no segundo turno da eleição. A mais recente pesquisa de intenção de voto do Instituto Datafolha divulgada na sexta-feira, Haddad saltou de 9% para 13% e empatou com Ciro, que também soma 13%. Jair Bolsonaro tem 26%. Uma força-tarefa do governo descobriu mais de 1.000 privilegiados moradores de endereços de luxo que recebiam um benefício criado para quem vive na miséria. Na lista de fraudadores tem até empresários bem-sucedidos e gente que vive de frente para o mar no Leblon, um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro. O rombo nos cofres públicos chegou a 5 bilhões só no ano passado. Um brasileiro de 26 anos foi atacado e morto por um tubarão em uma praia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo a publicação, o capixaba Arthur Médici, que morava no estado norte-americano há 2 anos, onde fazia faculdade, chegou a lutar contra o animal, mas acabou carregado para o fundo do mar. O jovem chegou a ser socorrido e foi levado para um hospital da região, mas chegou sem vida ao local. O Grupo de Lima, que reúne países latino-americanos, incluindo o Brasil, condenou qualquer ação ou declaração que implique na intervenção militar ou exercício da violência e ameaça ou uso da força na Venezuela. A declaração do bloco foi divulgada após o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, ter afirmado que não se pode descartar uma ação militar para tirar Nicolás Maduro do poder. Além do Brasil, apoiaram a manifestação os governos da Argentina, do Chile, da Costa Rica, da Guatemala, de Honduras, do México, do Panamá, do Paraguai, Peru e de Santa Lúcia. O Grupo de Lima foi criado em agosto do ano passado para buscar uma saída pacífica à crise da Venezuela. Na nota disponível no portal do Itamaraty, os países reafirmam o compromisso de contribuir para a restauração da democracia na Venezuela e para superar a grave crise política, econômica, social e humanitária que esse país atravessa por meio de uma saída pacífica e negociada. Para isso, comprometem-se a adotar ações baseadas no direito internacional. Campos inundados, rios cheios e estradas bloqueadas. Uma parte do sudeste dos Estados Unidos permanece sob as águas após a passagem do furacão Florence, que deixou pelo menos 15 mortos e danos de bilhões de dólares. As autoridades das Filipinas retomaram nesta segunda-feira os trabalhos de busca e resgate de cerca de 100 pessoas presas em uma mina em Itogon, no norte do país, soterrada por lodo após a passagem do tufão Mangkhut no sábado pelo país. O prefeito de Togon, Vitório Palangdan, confirmou hoje para a imprensa que por enquanto há 34 mortos, mas teme-se que haja pelo menos entre 40 e 50 pessoas presas no local. Por isso que o número total de vítimas pode atingir 100. As fortes inundações e os deslizamentos de terra causados pelo maior tufão do ano soterraram a mina e 4 barracões onde viviam os mineradores, que ignoraram as advertências da polícia antes da chegada do Mangkhut, segundo Palangdan. Após a passagem do super tufão pelas Filipinas, o Mangkhut deixa um rastro de destruição também na China. O tufão atingiu a província de Guangdong com vento de 160 km/h, de acordo com a agência de notícias Associated Press. Polícia. O mototaxista Vando Vasconcelos, de 36 anos, foi morto a tiros na rua São Tomé, no Parque São Pedro, bairro Tarumã, por volta das 4h de ontem. Segundo informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, ele estava trabalhando no ponto de mototáxi na entrada do bairro quando um cliente, moreno, trajando calça jeans e blusa cinza, pediu os serviços da vítima. 2 minutos depois, ao chegar ao local indicado, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo nas costas, na cabeça e no peito. Ele morreu na hora. As guarnições da Polícia Militar realizaram um patrulhamento intensivo nas imediações, mas nenhum suspeito foi preso. E falando em segurança, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Difusora o Coronel Walter Cruz, ele que é o secretário extraordinário de governo e que está aí há 20 dias trabalhando e trabalhando muito. Ele está aqui acompanhado do Coronel Cláudio Silva, que é o comandante da Polícia Militar. Eu converso com Walter Cruz. Bom dia, Coronel. Bom dia, meu amigo Paulo Guerra. Bom dia ao Jornal da Manhã, a todos aqui da Difusora. É sempre um prazer estar aqui. E estamos aqui com homens públicos para prestar exatamente esclarecimento sobre esse novo trabalho que estamos fazendo, juntamente com essa equipe nova. O Coronel Cláudio assumiu agora
quinta-feira, e fazendo com que a população entenda que o papel da polícia é preservar a ordem pública, manter a ordem, e nós estamos juntos, integrados, sob as ordens do governador, para que as polícias estejam na rua. É claro que os nossos ouvintes que estão acompanhando o noticiário policial querem saber como é que foi o final de semana em Manaus. Foi tranquilo? Não foi tão tranquilo, mas nós tivemos com todo o nosso efetivo na rua. Para você ter uma ideia, ontem foi o dia mais tranquilo, né? Ontem nós só tivemos um homicídio no domingo às 15 horas, e nós estivemos ontem com toda a nossa tropa na rua, e mais a Polícia Civil ontem sob o comando do Dr. Ivo e com o Dr. Guilherme, e graças a Deus à noite foi 0 homicídio. Mas no sábado nós tivemos 4 homicídios, 2 no primeiro turno, 2 no segundo, e na sexta-feira tivemos um homicídio no primeiro turno e um homicídio no segundo turno. Agora vale ressaltar, Paulo, que nós não estamos escondendo números e que nós estamos trabalhando muito para diminuir isso. E a gente só diminui isso com muita inteligência, com muito preparo, com as ferramentas que nós ainda possuímos, mas com muita vontade, Paulo. E eu penso que agora esse trabalho integrado ele vai dar resultados, e com o novo programa que o governador criou, que é o Guardiã 24 Horas, eu penso que nós vamos melhorar isso e dar um melhor atendimento para a população. Coronel Walter Cruz, um choque de ordem na cidade também foi realizado nesse final de semana, principalmente aí aquilo que a gente sempre fala aqui, postos de gasolina e outros locais de concentração. É verdade, Paulo. Nesse trabalho integrado aqui com o Coronel Cláudio, comandante da polícia, com o delegado-geral Dr. Frederico, que deverá estar tomando posse até amanhã, né? Já foi nomeado pelo governador na sexta-feira. Nós estamos trabalhando muito e atendendo os pedidos da população, Paulo. Havia uma grande reclamação, Paulo, ali na Cidade Nova, em 2 postos de gasolina, ali na Timbiras, né? E que esses 2 postos de gasolina, as pessoas iam, não por conta da vontade do proprietário, claro. As pessoas se reuniam ali, mais de 500, 600 pessoas, e ali praticavam as maiores barbaridades. Gente usando seu carro para dar cavalo de pau, utilizando moto, gente até seminua, consumindo droga, e nós tomamos conhecimento, fizemos uma grande operação e acabamos com essa pouca vergonha. E vai ser sempre assim, a população vai reclamar. Aqui, por exemplo, seu programa, você pode ter certeza, a gente ouve todos os dias o Jornal da Manhã, e a gente vai começar a pontuar isso e atuar, Paulo. Essa é a função da polícia. Já reclamamos em várias oportunidades aqui, até chegamos a dizer que as autoridades dormem. A Manaus 2000, precisa que se realize assim, ali um choque de ordem, meu caro coronel. É isso, Paulo, eu tô sabendo agora, você sabe, estamos com 20 dias, e já vou aqui, o Coronel Cláudio, que o nosso comandante-geral está anotando, e eu vou também repassar para o Dr. Ivo, para junto com as equipes também das delegacias de homicídios, de roubos, o DRCO e a própria CAOP lá da Secretaria de Segurança, que trabalha com o Coronel Paiva, a gente possa fazer um grande trabalho. Já vou providenciar, Paulo, aqui agora, meu compromisso com você, um grande trabalho na Manaus 2000. Primeiro levantamento de dados e depois operação no local. Já passei também para o coronel essa situação dos motoqueiros que aterrorizam as populações dos bairros de São Francisco, da Raiz e de Petrópolis. Esse também você tinha falado para mim antes do programa. Eles fazem parte aqui dessa região centro-sul da cidade, né, Coronel Cláudio? E nós vamos começar a trabalhar também nisso. O Detran vai estar nos apoiando também nessas operações, nesse novo trabalho, né? E vamos estar com uma plataforma guincho e fazer operações pontuais para moto. Isso aí você pode ter certeza que essa semana vamos estar dando uma ênfase nas operações com moto, para motos na cidade. Coronel, isso aí todo mundo sabe. Após as fugas da penitenciária, das nossas casas de detenção, aumentou em muito o número de homicídios em Manaus e a violência também. Olha, na verdade, isso aí, meu caro amigo Paulo, é um conjunto, né, de coisas. Você sabe que o país passa por um grave problema econômico, são mais de 14 milhões de desempregados, né? Aqui o distrito, por si só também, com essas medidas que inclusive o atual presidente Temer fez, né? Essa diminuição dos benefícios da indústria de concentrados, ela nos causa muita preocupação, porque pode diminuir ainda mais o número de empregos. Mas nosso governador está brigando por isso e nós estamos trabalhando muito em relação a essa questão. Por quê, Paulo? Não adianta também a gente só trabalhar na ponta combatendo a consequência, tem que se combater a causa. Uma das causas de desemprego, outra das causas de desagregação familiar muito grande, né? Essa questão de não se respeitar mais pai, mãe, e por último a educação. Nosso sistema educacional no país como um todo, eu penso, precisa de uma reformulação
onde o jovem precisa ter noções de civismo, o jovem precisa voltar a ser patriota e precisa voltar a respeitar o professor e o diretor. E eu penso que a gente espera que nas próximas eleições a gente vote em alguém que preserve isso, preserve a família e procure preservar o professor. Me lembro que na minha época, Paulo, a sua também, uma fala do professor, todo mundo atendia na hora. Uma fala de um diretor era passível até ser um cúmplice de exclusão no colégio. Hoje não. Hoje, infelizmente, a gente vê o desrespeito em sala de aula e a gente procura combater com programas. Nós temos, inclusive, Paulo, no nosso programa Guarde em 24 Horas, que é esse programa que o governador está lançando, projetos nessa área da educação para dar suporte também à Secretaria de Educação, que vem fazendo um belíssimo trabalho, doutor Lourenço, mas para dar suporte. Não é mais possível, nós não podemos mais admitir desrespeito ao professor em sala de aula e desrespeito a quem quer estudar. Muito tem se comentado sobre essa consultoria americana de Giuliani. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Olha, o governador preocupado exatamente com essa escalada da violência, não é, Paulo? Ele foi olhar no mundo para saber o seguinte: quem é a melhor pessoa, a melhor consultoria para dar suporte para o nosso trabalho? E aí ele foi verificar a consultoria da GSS, que é a Giuliani Segurança e Defesa, e foi verificar o seguinte: onde foi que essa empresa trabalhou que deu certo? E eu vou te falar, todo mundo fala de Nova York, né? Mas para mim o modelo e o exemplo mais emblemático, Paulo, é Medellín, que é uma cidade muito próxima à nossa, tem 2,5 milhões de habitantes, incrustada na Colômbia, a segunda maior cidade de importância, só perdendo para Bogotá. Em Medellín, para você ter uma ideia, na década de 90 chegaram a ter 300 homicídios por 100 mil habitantes, né? Hoje Medellín tem 25 homicídios por 100 mil habitantes. É uma cidade aprazível, virou ponto turístico. As pessoas fazem pacotes de viagem para lá, inclusive para visitar, curtir a gastronomia. O sistema de transporte lá é exemplo para o mundo inteiro. E o que foi isso? Foi a assessoria do Dr. Giuliani. Então o governador foi buscar assessoria e nós já estamos, Paulo, trabalhando. Há 20 dias também eu assumi o programa, o Guarde AM 24 Horas, que é composto por várias equipes multidisciplinares e orientados pela consultoria. Estamos trabalhando em projetos, Paulo, para que a gente possa dar suporte para as polícias. O doutor Giuliani não vai ensinar a polícia para ninguém, mas ele vai melhorar as ferramentas que nós temos na parte de tecnologia, treinamento, inteligência e integração para melhorar o trabalho da polícia na rua. Principalmente a tecnologia e inteligência. Exatamente. Imagina, nós podemos aqui, o Coronel Cláudio está aqui do meu lado, ele sabe, a gente pode exatamente ter um policial militar nosso em que possa usar ou o seu celular ou usar um tablet e possa acessar os dados do infrator naquele momento no cruzamento de bancos de dados com Detran, Polícia Civil, Polícia Militar e favorecer a ação dele na rua. Ele naquele momento identificar logo se aquele indivíduo é foragido, se aquele indivíduo já passou pela delegacia e se aquele indivíduo é um cidadão de bem, né? Até porque a Polícia Militar, Paulo, e a Polícia Civil, essa é a nossa tônica: tratar bem o cidadão de bem e tratar com rigor o infrator. Pois é, eu já tenho aqui alguns indicativos através do aplicativo Humano, onde o senhor está sendo assistido através dos celulares e no nosso aplicativo Humano. Um ouvinte aqui falando o seguinte, pergunte a ele sobre o centro da cidade, onde também há muita insegurança, principalmente em praças que estão às escuras em Manaus. Isso é que a grande realidade também, não vamos passar o pano nisso, porque isso é verdade. Viaturas que à noite e madrugada sumiram do Japim 1 e 2, e os bares da Penetração 2 fazem festa até às 6 horas da manhã, com o povo sofrendo e esperando a ação da polícia. Aí é um indicativo. Eu quero passar a pergunta para o nosso Coronel Cláudio, nosso comandante-geral, que está aqui do lado, para ele responder. Vamos lá. Muito bom dia, nosso amigo Paulo Guerra, e a todos os seus ouvintes. Satisfação estar aqui no seu programa, né? Então, para poder esclarecer para a população o que a Polícia Militar está fazendo para conter esse índice de criminalidade nesses pontos, né? Então nós já começamos a trabalhar no centro da cidade, né? Inclusive já recebemos várias ligações de agradecimento, né? Dos nossos amigos aqui, empresários, dizendo que já viram uma mudança, né? Já viram policiamento nas ruas aqui da nossa capital, do centro principalmente. Então nós estamos trabalhando aí com o ciclopatrulhamento, né? As bicicletas, elas têm condições de entrar nos locais onde a população está aglomerada, né? E porque a bicicleta tem essa facilidade também de locomoção, né? E de sair daquele local em busca de alguém que cometeu alguma infração. Esses locais também onde o seu ouvinte falou, né?
sobre a iluminação, né? Tem locais que a viatura da Polícia Militar ela não consegue entrar com facilidade para fazer o patrulhamento. O governo do estado ele já está providenciando o asfaltamento. Já estou fazendo uma relação desses locais, né? Já pedi para os comandantes de policiamento da área fazerem suas relações para a gente repassar para a Secretaria de Infraestrutura, que já fez uma reunião com o sistema de segurança, né? O secretário Marcos Rota, para que a gente possa melhorar esse atendimento indo, né? Até esses locais que hoje tem essa dificuldade. Inclusive a parte de iluminação também é muito importante, né? Coronel, estou aqui também recebendo a manifestação de alguns ouvintes através das nossas redes sociais. Bairro da Redenção, diz que a polícia sumiu de lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Uma invasão no Santa Etelvina, lá no Itaá, é outra história. E também perguntando sobre a situação lá dizendo que no posto de gasolina da Avenida Santos Dumont, a baderna é grande todos os finais de semana. Isso. Com relação a esses locais, né, os postos de combustíveis, nós vamos fazer uma operação sim, mas nós temos que ter integração. A Polícia Militar, ela não é o órgão competente para fechar bares, para verificar essa documentação. E já estamos estruturando isso aí, uma operação integrada com os órgãos que tem esse crédito, né, que tem esse poder de polícia, né, administrativa para esse tipo de essa atividade, né? Então, esse final de semana nós assumimos aí na semana passada, né, a contar do dia 10, e já começamos a fazer o trabalho independente desses órgãos, mas a gente vai chamar agora esses órgãos para poder planejar as operações junto com eles, mapear esses locais. A Polícia Militar ela vai estar dando suporte para esses órgãos, né? Já temos feito essas operações individualmente, fazendo a abordagem, retirando as pessoas daquele local, mas se não tiver a providência, tiver a multa, a notificação, né, para o proprietário daquele estabelecimento, ele vai continuar recebendo as pessoas ali, né? Ele não vai estar tomando as providências para que não ocorra mais esse aglomerado de pessoas, o risco para quem vai abastecer, né, o seu veículo, né, muito arriscado, as pessoas estão fumando naquele local, né? Então nós precisamos ter um trabalho que feche por todos os lados, não só a parte repressiva da Polícia Militar. É claro que não se pode fechar os estabelecimentos, mas a polícia tem que estar presente, como disse o coronel, para tirar as pessoas desses locais, principalmente as que têm péssimo comportamento. Ontem mesmo eu tive conhecimento de que um rapaz, por sinal, sargento do Exército, um cara fechou o carro dele lá em frente, lá no bairro, no Dom Pedro, no conjunto Dom Pedro. Ele só fez reclamar pro cara, o cara imediatamente puxou uma arma. Quer dizer, gente que sai de casa armado para brigar no trânsito, para matar as pessoas e depois se faz de inocente. É justamente aí que entra a Polícia Militar nas suas operações. As nossas operações, a gente está deixando de fazer aquela operação muito tempo, aquela estática, né? Em barreiras policiais, e está perseguindo. É melhor tá na viatura procurando aonde é que está o criminoso, aonde é que está a arma, onde é que está a droga, do que ficar parado em determinados pontos, né? Então a gente mudou a estratégia essa semana, temos recebido vários elogios nesse sentido, que as pessoas estão vendo aonde estão as viaturas. Não é só uma viatura, são 2, 3, onde o tenente ele convoca 2 ou 3 viaturas a mais e ele entra nesses locais, né, onde a população tá reclamando, para poder fazer a abordagem. Isso foi feito na Compensa, no bairro da União, no Mutirão, isso com a nossa presença, né? Fora os outros pontos da cidade de Manaus que nós estamos fazendo esse tipo de ação. Transporte coletivo, nós já informando assim para que a população já se prepare, né? Que as viaturas, elas se deslocam e vão escolher um ônibus, e normalmente aqueles que são mais visitados pelos assaltantes, para poder ter a surpresa. Então o assaltante agora ele não vai ter essa tranquilidade de estar dentro do ônibus esperando o momento para assaltar, porque a Polícia Militar ela vai agir de surpresa, né? Quando menos se espera, o ônibus está parando e as viaturas com os seus policiais abordando aquele veículo. Inclusive, nós logramos êxito em uma arma que ela sumiu em 2014, né? Perdida ou foi furtada, né? Nós não sabemos aí bem
como que se deu, mas uma arma da Polícia Militar foi recuperada no interior de um ônibus com uma pessoa que estava com uma carteira, inclusive, uma identidade militar falsificada. Ele não era polícia. Não era polícia. Agora, desde 2014 até esse final de semana, quantos assaltos ele não cometeu? Ou até mesmo homicídio. Então a ideia é retirar de circulação a arma de fogo, a droga e a arma branca, né? Que traz muito problema para a população. Nós estamos quase ao final da nossa conversa aqui. Vamos colocar uma conversa para que os nossos ouvintes possam naturalmente sentir como é que está a presença da segurança na cidade. E um ouvinte lembra aqui, Walter, Coronel Walter, de que não se falou no interior, porque existe também muita violência no interior do estado. Nos últimos dias, muita violência aconteceu em várias partes do interior do Amazonas. Essa é uma outra preocupação nossa também, Valdir, você sabe. Nós já estamos com um trabalho. O Coronel Cláudio fez algumas mudanças no seu staff, mudou inclusive o comandante do CPI também e começou uma operação no interior, chamada Operação Sentinela, né, Coronel Cláudio? Sentinelas do Amazonas. Essa operação em todo o interior e já está mapeando. A gente chama de mancha criminal, né, Paulo? O que é a mancha criminal? É onde tem mais ocorrências, a gente bota um ponto ali. E esse pontinho ali várias vezes pintado e vira uma mancha. Então, essa mancha criminal do interior, o Coronel Cláudio já está sabendo, ele já está tomando providência e já estamos envidando esforços para que a gente comece a fazer também uma reorganização de efetivo para o interior. Não é mais possível, e a gente está trabalhando nisso também. Você sabe que a Polícia Militar está sem concurso público há mais de 4 anos. Estão falando também, estão cobrando aqui. Está sem concurso público há mais de 4 anos. Então, esse ano não deu por conta do ano eleitoral, mas os editais estão sendo preparados e, se Deus quiser, a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, os editais devem ser colocados na rua para concurso público, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil. Agora, esse é um trabalho diuturno e é um trabalho que nós vamos estar fazendo município por município, mapeando. Esse é o trabalho que o Coronel Cláudio tem lá com o seu comandante do CPI e que a partir de sexta-feira, quando ele assumiu, tem esse compromisso também com o interior. Eu quero agradecer a vinda aqui aos estúdios da Rádio Difusora do Coronel Walter Cruz e também do nosso comandante da Polícia Militar, o Coronel Cláudio Silva. Muito obrigado por terem vindo aqui prestar esses esclarecimentos e fazer uma prestação de contas à população sobre o que está sendo feito na segurança. Vou deixar o Coronel Cláudio primeiro agradecer e finaliza. Bom, só queria encerrar agradecendo e dizendo, né, que contra fatos não há argumento. Nós nesse final de semana foram 883 carros abordados, 159 táxis, 533 motos e 137 mototaxistas, 82 ônibus urbanos e 73 bares e similares. Então, assim, a Polícia Militar está na rua, onde está a população, estrategicamente, né? Onde, naquele momento lá, onde normalmente a Dona Maria, a Dona Socorro está lá querendo passear com os filhos próximo de casa, não é pra gente estar lá na barreira, não, é pra estar lá onde eles estão ali, fazendo patrulhamento. Essa que é a nossa preocupação, tá? E, inclusive, no interior, a Operação Sentinelas do Amazonas, ela está tendo um resultado positivo, com apreensão de armas, de drogas, inclusive uma granada foi apreendida em Lábrea, e o grupamento lá se deslocou lá para poder fazer a desativação desse artefato, né? De uso exclusivo das Forças Armadas. A Polícia Militar ela agradece a colaboração do seu programa para poder divulgar o nosso trabalho. Pode ter certeza que, assim como eu falei na nossa passagem de comando, na assunção de comando, a Polícia Militar na rua sempre teve. A gente só está organizando a forma de estar na rua. Muito obrigado a todos os ouvintes. Podem contar conosco que a segurança pública ela vai cada vez melhorar mais. Muito obrigado, Coronel Cláudio. Eu quero aqui, meu caro amigo Paulo Guerra, só 48 anos aqui no programa, junto com meu amigo Eduardo Silva, que está ali em pé, que não teve mais microfone, né? A gente vai pedir pro Valdir comprar mais um. E pro Josué também. E eu quero dizer para você, Paulo Guerra, meu amigo Paulo Guerra, para mim é um prazer estar aqui prestando contas. É assim que a gente vai fazer, não vamos ter medo de colocar os dados, aquilo que tiver acontecido a gente vai falar, e a nossa obrigação é trabalhar em cima desses dados. Fazer com que a população entenda que ela tem uma polícia enérgica, dura contra o infrator, não contra o cidadão. O cidadão de bem deve ser sempre, a gente deve sempre render homenagem ao cidadão de bem. Esse é o propósito do governador Amazino Mendes, e quero dizer para você, Paulo Guerra, que a polícia está na rua para enfrentar o infrator,
para combater o bandido, para combater o tráfico, para evitar com que a população tenha qualquer tipo de problema em relação à sua segurança. E quero aqui mandar um grande abraço agora, meu amigo Paulo Guerra, que eu sei que você está sendo ouvido por milhares de pessoas e por vários policiais que ouvem seu programa, como eu ouço. 1 milhão de pessoas. E eu quero aqui mandar um abraço a todos os policiais militares e policiais civis do estado. Agradecer o empenho de vocês, mesmo com todas as dificuldades. Nós estamos nas ruas trabalhando, patrulhando, para que o cidadão de bem possa ter a sua segurança preservada. Esse é o nosso compromisso, Paulo Guerra. Polícia na rua, polícia presente. Tá bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Últimas notícias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre nesta segunda-feira mandados de prisão contra acusados em integrar uma quadrilha nacional especializada em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos neste instante em 6 estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia, além do Rio de Janeiro. Definição pelo Comitê de Política Monetária da taxa básica de juros, que deve seguir inalterada por mais um período, é o destaque da semana econômica, que ainda tem prevista a divulgação da variação da inflação medida pelo IPCA 15 e novas pesquisas eleitorais que manterão os mercados voláteis. 3 de cada 4 deputados federais contrários à criação do fundo eleitoral abastecido com recurso público receberam dinheiro dessa fonte para custear despesas nas primeiras semanas de campanha. Ao todo, 157 parlamentares que votaram contra o fundão na Câmara fizeram pedidos expressos a seus partidos e já obtiveram 150 milhões. A ex-ministra Cátia Abreu, vice na chapa de Ciro Gomes do PDT, criticou neste domingo o PT por ingratidão e acusou seu candidato Fernando Haddad de ter se escondido durante o impeachment de Dilma Rousseff. O PT demonstrou a maior ingratidão nesse país com relação a mim, o Ciro Gomes e o PDT. Fomos parceiros de todas as horas, por exemplo, no impeachment. Onde estava o Haddad durante o impeachment, declarou a jornalistas após participar de evento neste domingo em São Paulo. Após visitar Cúcuta, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, uruguaio Luiz Almagro, afirmou que não ficará em silêncio nem deixará a entidade internacional até que a ditadura caia na Venezuela. A afirmação ocorreu 2 dias depois de Almagro afirmar que não descarta a hipótese de intervenção militar na Venezuela. O Brasil e demais países que formam o Grupo de Lima condenaram essa alternativa. Eu não me calo nem saio. Os líderes dos governos que queriam que eu ficasse quieto são cúmplices do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e queriam que eu fosse embora. Mas não farei isso até que a ditadura caia, afirmou ontem Almagro em sua conta no Twitter. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira: o Globo do Rio de Janeiro. No primeiro vídeo após cirurgia, Bolsonaro ataca PT e levanta suspeitas sobre resultado da eleição. Folha de São Paulo. 16 milhões de dólares apreendidos com vice da Guiné Equatorial ficam no Brasil e joias vão a leilão. O estado de São Paulo. TSE concede liminar autorizando candidatura de Garotinho. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ciro se irrita, xinga e manda prender repórter durante campanha em Roraima. Valor econômico. Revista Time é vendida por 190 milhões de dólares a bilionário de tecnologia. Estado de Minas. Se eleito, Haddad assinará indulto para Lula, diz Pimentel, a líderes políticos. Jornal do Comércio no Recife. Após ser atacado por tubarão, brasileiro morre nos Estados Unidos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Banco do Nordeste lança edital com 700 vagas e salário de até 4.900. Porto Alegre, 0 hora. Após Florence, inundações ameaçam os Estados Unidos. Número de mortos chega a 13. Brasil Econômico. Correios terão que pagar indenização por expor carteiros à insegurança. Termina aqui o Jornal da Manhã, que teve a operação de áudio de Hamilton Cabral e Tamar Jardina. Apresentação: Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h30.